A nossa aula de hoje é uma introdução à química orgânica. Quando falamos em compostos orgânicos, a nossa mente logo vem os alimentos orgânicos, não é? Que se fala muito hoje, mas na verdade nós temos outras séries e muitos outros compostos que são compostos orgânicos do nosso dia a dia. E hoje nós faremos essa introdução então ao estudo dessa química orgânica. Alguns exemplos de outras substâncias a não ser alimentos que são orgânicas, são várias. Nós temos aí o gás de cozinha, o primeiro exemplo, que é uma mistura de propano e butano. Nós temos o isopor, que são os plásticos, os polímeros, e aí nós temos vários e vários compostos orgânicos. Nós temos compostos presentes nas bebidas, como o etanol, que é um álcool, também considerado um composto orgânico, produtos de limpeza, nós temos os produtos, os medicamentos, nós temos os cosméticos, que são compostos orgânicos, pesticidas, nós temos os compostos que são usados para a fabricação de explosivos, e nós temos nos alimentos, nós temos os animais, como o ácido fórmico que está aí, e as substâncias presentes, acetato de etila, como está um exemplo, que é o aroma da maçã, nós temos o vinagre, e aí nós temos N compostos orgânicos, e milhares de compostos orgânicos existentes no nosso dia a dia. Inicialmente, então, falaremos no histórico inicial da química orgânica. Então, é a identificação de um elemento, o carbono, que é a referência da orgânica. E o próprio Lavoisier, que é um grande cientista, verificou a presença do elemento carbono presentes nos compostos orgânicos. Mas quais são os heróis, né? Quais são os heróis da química orgânica, aqueles que deram início a esse estudo? Nós temos aí, então, o Bergman, que fez uma primeira pequena divisão, pequena, não posso dizer, mas uma divisão da química em duas partes. A química orgânica, que estava relacionada aos seres vivos, vem de organismos vivos, e a química inorgânica, relacionada aos compostos e substâncias que estão no reino mineral. Então essa é uma primeira divisão da química, dividida em química orgânica, relacionada a seres vivos, e a química inorgânica, relacionada ao reino mineral. Após as definições de Bergman, em 1815, Berzelius, que isolou alguns elementos químicos, como está aí colocado, ele formulou uma teoria da força vital, dizendo o que dizia essa teoria da força vital? Que somente os seres vivos, substâncias vivas, seriam capazes de produzir compostos orgânicos. Então, a condição para que se produzisse composto orgânico, a condição era que tinha que ter vida. Então, essa é a teoria da força vital. Alguns anos após Berzelius, a teoria da força vital, vem um cientista alemão, Wöhler, que fez um experimento em laboratório e começa a dar início à química orgânica moderna através da sua síntese, através da sua experiência. Então, o Wöhler consegue, num laboratório, ele consegue partir de uma substância inorgânica, que está aí o cianato de amônio, encontrado no reino mineral, e após aquecimento e algumas ações, ele consegue transformar esse cianato de amônio em ureia, que é considerada uma substância orgânica, porque está presente na urina, está presente no sangue. Então, essa é considerada a síntese de Wöhler, é considerada o início da química orgânica moderna. A partir daqui, os cientistas então vão começar a pesquisar e cai-se a teoria da força vital, que só organismos vivos produziriam substâncias orgânicas. O Wöhler conseguiu em laboratório sair de um inorgânico e obter um orgânico. Então, a partir dessa síntese, os cientistas vão para o laboratório para produzir novos compostos orgânicos. Então, Kekulé, um outro cientista, ele vai escrever uma definição da química orgânica, que é aceita até hoje, considerada a definição da química orgânica moderna. E ele diz o seguinte, que a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono, ou seja, todos os derivados e compostos que têm como elemento principal o carbono. Esse é o estudo da química orgânica hoje.
Chamados então postulados de Kekulé, ele fez algumas definições a respeito do carbono. A primeira, o carbono é tetravalente. Nós sabemos que o carbono é da família 4A e ele faz 4 ligações para ficar estável. Então nós temos aí o carbono fazendo 4 ligações covalentes ao seu redor. A representação pode vir assim nesse formato, dando a visão espacial, porque o ângulo entre o carbono e o hidrogênio não é de 90 graus, é de 109 graus. Então, essa disposição é tentando dar a visão de que o hidrogênio está para frente da tela e o outro para trás da tela. Seria a disposição do carbono que faz 4 ligações. Ele é tetravalente. O outro exemplo que nós temos aí, 4 compostos em que todos têm um cloro. E nós vemos que a posição do cloro mudou. Isso indica que, apesar de ter mudado para cima ou para baixo, é o mesmo elemento químico. O carbono contém ligações simples ao seu redor. Não importa onde esteja o elemento, porque na verdade isso está em movimento ao redor do carbono, as suas ligações. Estando em movimento, não importa se o cloro está para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, ele é a mesma substância. Então essas 4 estruturas representam a mesma substância química. Então as ligações do carbono simples, elas se equivalem, elas são idênticas. Uma segunda coisa que Kekulé diz é que o carbono faz ligações múltiplas, e isso é comprovado. Nós sabemos que o carbono pode fazer ligações simples, nós sabemos que o carbono pode fazer ligação dupla, nós sabemos que o carbono pode fazer uma ligação tripla entre carbonos. Importante é lembrarmos que o carbono sempre, família 4A, vai fazer 4 ligações. E o elemento que é apaixonado pelo carbono é o hidrogênio. Então nós sempre completamos o carbono, quando ele está sem as 4 ligações, nós completamos ele com o hidrogênio. Por isso que os compostos orgânicos mais simples que são os hidrocarbonetos, onde tem carbono e hidrogênio. Pode ver que todos os carbonos estão com 4 ligações. Esse aqui, que tem uma dupla ao seu redor, tem 2 hidrogênios para completá-lo. Esse que tem uma tripla ao seu redor, tem 1 hidrogênio para completá-lo, mas todos os carbonos estão com 4 ligações. Kekulé também vai dizer que o carbono se liga a elementos diferentes. Os principais elementos da química orgânica têm outros, mas nós chamamos de chomps. Então o carbono se liga ao H, ao oxigênio, ao nitrogênio, ao fósforo, ao enxofre. Né? São vários elementos químicos que podem se ligar ao carbono. Então nós costumamos chamar de chomps. Claro que você deve ter se lembrado do chops, né? Mas não é chopp, é chomps. São os principais elementos. Então, quando a gente representa uma molécula orgânica, geralmente seguimos essa sequência. Pode ter até algumas alterações, mas, exemplo, a glicose, olha lá, CHIO, C6H12O6. Por exemplo, a sacarose, olha lá, C12H22O11. Estamos usando a sequência do carbono, hidrogênio e oxigênio. A gasolina, um dos formatos da gasolina é C8H18. Olha lá, usamos a sequência carbono, hidrogênio. Então, sempre procurando obedecer o chomps. O quarto postulado diz que o carbono faz longas cadeias. Então, aí nós temos uma cadeia com 3 carbonos, completando, é um hidrocarboneto, e os hidrogênios estão completando o carbono ao seu redor com 4 ligações. Muito bem. Nós podemos ter cadeias enormes. Essa próxima cadeia tem 6. Nós podemos ter cadeias com 10, 20, 100 carbonos. Sempre carbono com 4 ligações serão completados nesse formato. Esta fórmula, a estrutura, os Hs estão abertos, mas e também nós temos outros elementos que podem entrar na estrutura. Por exemplo, essa aí tem uma cadeia com duplas, tem tripla, tem um cloro, pode entrar. E esses tracinhos que estão aqui, ó, representam a ligação onde vai se completar. Então nós colocamos um H aqui, nós colocamos um H aqui, nós colocamos um H aqui, um H aqui. Onde estão essas ligações livres são os Hs que representam a forma de completar a cadeia carbônica. Mas existe também uma outra forma de representar. Em vez da estrutura ser toda aberta, nós podemos simplificar os hidrogênios nesse formato. Ó. Então nós temos esse formato aqui, ó,
em que os Hs estão abertos, e agora nós podemos ter esse formato aqui, onde os Hs estão de forma simplificada ao redor do carbono, mas é o mesmo composto. E existe também a chamada fórmula ou a forma de bastão, é a forma de bastão, onde os carbonos são representados por tracinhos. Então aqui, ó, o mesmo composto representado de três formas. Nós temos um carbono aqui com uma ligação simples, um outro carbono aqui com uma ligação simples e um outro carbono aqui com uma ligação simples. É o mesmo composto de cima, a mesma representação. Então isso é a forma de bastão. Vamos ver na sequência outros exemplos. Outras formas então de representar. Nós temos aí o formato bastão, lembrando que cada pontinha é um carbono, lembrando que existem as duplas e as triplas. Se nós pegarmos, por exemplo, esse carbono aqui da ponta aqui, ó, de baixo aqui, ó, esse carbono, ele está com uma ligação, ou seja, tem 1, 2, 3 Hs aqui. Esse carbono aqui, ó, ele está com duas ligações ao seu redor, então tem um H aqui e um H para completar. Lá em cima, ó, o carbono da pontinha, eu vou colocar os Hs ao seu redor, ó, 1, 2, 3, tem os Hs para completar. E assim com todos. Esse carbono aqui, ó, do finalzinho, que está aqui no finalzinho, ele está com uma dupla nele. Então ele tem um H aqui e um H aqui para completar. Esse é o formato bastão. Quando eu uso o formato bastão, eu não preciso colocar os hidrogênios, mas eles estão aí. Outra representação de cadeias fechadas. Aí ó, nós temos alguns anéis com duplas dentro do anel. É uma outra representação de uma cadeia fechada. Ou cadeias enormes, quando representa-se por bastão e os carbonos que estão também nas extremidades. Então existem várias formas de representação. E o carbono pode fazer ligações e cadeias enormes. Para encerrar a aula de hoje, que é uma introdução à orgânica, vamos falar da classificação dos carbonos com relação à sua disposição. Se ele é um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. O que significa isso? Carbono primário é o carbono que se liga a um carbono ao seu redor. Carbono secundário se liga a 2, terciário a 3 e quaternário a 4. Então, se nós pegarmos esse carbono aqui, ó, da ponta, os que estão de amarelo, ao redor dele, quantos carbonos temos? Tem 3 Hs ligados nele, isso aqui não vai contar, e nós temos ele ligado a esse carbono aqui, ó. Então, se ele está ligado a apenas um carbono, ele está de amarelinho. Lá embaixo nós podemos ver que estão de amarelinho, são os carbonos primários. Então, os carbonos das extremidades é esse aqui da extremidade. Lá de cima, esse são carbonos primários que estão ligados apenas a um carbono. Os que estão de cor de rosa são os carbonos secundários. Ó, esse carbono aqui, se você olhar ao redor dele, ele está ligado a esse carbono aqui e ligado a esse carbono ao seu redor. Está ligado a 2, ele é um carbono secundário. Esse carbono aqui também está ligado a 2 ao seu redor, é um carbono secundário. Esse também está ligado a 2 ao seu redor. Não é o número de ligações que tem ao seu redor, a quantos carbonos ele está ligado. Esse é o cor-de-rosa, é um carbono secundário. Nós temos o verdinho, que é um carbono terciário. Esse carbono aqui, voltando aqui no começo, ó, se você olhar, tem 3 carbonos ao seu redor. É um carbono terciário. E esse aqui também, ó. Esse carbono, ao redor dele tem 1, 2, 3 carbonos. Ele é um carbono terciário. E o carbono quaternário, que é o que está de azul, seria o que tem 4 carbonos ao seu redor, que é esse carboninho aqui. Nós temos apenas um carbono quaternário aqui, ó. Se você olhar ao redor dele, tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então ele é um carbono quaternário. Assim que classificamos os carbonos em primário, secundário, terciário e quaternário. Na próxima aula falaremos da classificação das cadeias carbônicas. Até a próxima.